Obrigada, boa tarde a todos e a todas. Que linda essa tarde, que lindo esse auditório, é uma alegria, uma honra estar aqui com os senhores e com as senhoras em Sergipe, nessa conferência da Advocacia Estadual. Quero cumprimentar a mesa e vou começar em nome do responsável por eu estar aqui hoje, por essa alegria, por essa honra, que é o meu amigo, doutor, advogado, ilustre parceiro de tantos processos, doutor Márcio Conrado, hoje diretor nacional de estudos jurídicos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. É uma alegria, Márcio, estar dividindo com você essa mesa. Quero cumprimentar o meu amigo, interlocutor de sempre, doutor Diogo Reis, também o meu registro aqui do presidente da Comissão Nacional de Estudos Eleitorais do Conselho Federal, doutor Sidney Neves. Senhoras e senhores, estudantes, advogados, advogadas, o tema não é singelo. Mas se a conferência pretende discutir democracia e Constituição, a gente não pode fugir desse debate sensível, complexo, que gera paixões de um lado e de outro, que não traz soluções prontas, não tem super trunfo, não tem fórmula fechada, que é o do limite da liberdade de expressão. Especialmente num contexto de uma democracia digital. Muitos falam que a gente experimenta hoje uma quarta revolução industrial. E vocês sabem que o caminhar da humanidade ele foi marcado por eventos muito próprios, e a Revolução Industrial é um deles. Fala-se hoje numa nova revolução, que seria a revolução da internet. Fala-se de uma nova democracia, a e-democracy. O brasileiro passa, em média, entre 9 e 10 horas em mídias sociais. Isso não é banal, isso não é pouca coisa. Partindo de uma premissa que a gente dorme 8 horas por dia, sobra muito pouco para fazer outras coisas que não sejam no ambiente digital. A gente consome digitalmente, a gente paquera digitalmente, a gente se relaciona digitalmente, a gente faz reuniões digitalmente. E esse novo ambiente, onde tudo se conecta, onde duas figuras perdem muito distanciamento. Eu não sei se vocês já passaram, se perguntaram sobre isso. Há 20 anos atrás, você tinha as fontes de notícia e os destinatários da notícia. Você tinha os grandes comentaristas, os grandes jornalistas, os grandes articulistas. Eles eram fonte da notícia. E nós aqui éramos os destinatários. Hoje, já não dá para saber quem é fonte e quem é destinatário. Eu escrevo qualquer coisa no meu WhatsApp sobre qualquer assunto, democracia, Supremo, jogo de futebol, aposta virtual, vacina, pandemia, e circulo, e eu ao mesmo tempo sou fonte e destinatária de uma notícia, muitas vezes que eu não tenho nenhuma aptidão, nenhuma confiabilidade para gerar. E é nesse ambiente que o debate, que já era sensível, ele já era sensível. Ele sempre foi um hard case sobre liberdade de expressão, ele ganha maior volume. Nos Estados Unidos, por exemplo, e o nosso presidente, Marcos Vinícius Furtado Coelho, falou muito bem, existe uma cultura constitucional de primazia da liberdade de expressão. Lá nos Estados Unidos, eu posso pôr um capuz branco, me vestir de branco, me filiar a KKK, Ku Klux Klan, e defender, por exemplo, a supremacia branca. Estaria no meu direito de liberdade de expressão, vestir aquela roupa e defender a minha ideia de que brancos são superiores a negros. Lá, isso está protegido pelo manto constitucional quase que sagrado e absoluto da liberdade de expressão, mas não é um tema que passa sem discussões, sem controvérsias e com 1000 situações cinzas, borderlines. Já era. No Brasil, fora desse contexto de internet, fora desse ambiente polarizado, o Supremo Tribunal Federal, há 20 anos, se viu provocado
a julgar se um gaúcho que publicou um livro, Siegfried Ellwanger, com ideias nazistas, se aquele fato de editar e publicar aquele livro, se aquilo era crime ou se aquilo estava compreendido no âmbito maior da liberdade de expressão e manifestação do pensamento. Desde que você não passe as vias de fato, desde que você não tome iniciativas concretas, desde que você não represente um perigo iminente a outras pessoas, o só fato de pensar e verbalizar é crime. E isso foi decidido pelo Supremo fora desse ambiente difícil, polarizado e esgarçado que nós vivenciamos hoje. E já lá não foi um debate simples. Já lá não foi unânime se aquilo era crime ou não era crime. Se existe limite para alguém botar para fora aquilo que ela pensa, sem iniciativa concreta nenhuma. Lembrando, e aí a ponderação de interesses e conflitos de interesse que torna o tema mais delicado, que toda sociedade verdadeiramente democrática, e aqui nós estamos falando de democracia, ela tem como postulado fundamental a liberdade de expressão. E que toda sociedade, todo Estado totalitário, o primeiro direito que ele começa a asfixiar, qual é? É também o da liberdade de expressão. E daí, o da liberdade de divergência, e daí o direito de oposição, e aí prevalece o discurso único, que é, por excelência, uma marca inquestionável dos regimes totalitários. E aí a gente percebe como é delicada a questão. Porque nós sabemos também, senhoras e senhores, que não há direitos absolutos. Essa é uma máxima, né? Não há direitos absolutos na nossa Constituição. O nosso direito vai, e aqui a gente cai num clichê, né? Até onde chega o direito do outro. Eu não sou absolutamente livre para fazer o que eu quiser. Eu devolvo a pergunta para os senhores e para as senhoras. Eu sou livre para ser escrava? Se eu quiser ser escrava, gente, eu quero ser escrava. Eu sou livre para tomar essa escolha? Não. Eu sou livre para tirar a minha própria vida e pedir ajuda para um colega? Não. Se ele me ajudar, ele comete crime. Mas eu estou muito doente, terminal, estou sofrendo, quero ir embora, posso? Médico, me ajuda? Eu posso? Não. Porque não há direitos absolutos na nossa Constituição, ainda que não interfira na esfera de terceiros, que é algo mais individual do que escolher sobre vida e morte de si mesma, sobre a sua liberdade de ser escravo ou não, é um paradoxo. Não há direitos absolutos na nossa Constituição. E aí a gente volta para a pergunta dessa fala, que é uma pergunta que não tem resposta, e eu venho aqui mais para jogar aos senhores e às senhoras, que estamos num encontro maravilhoso de advogados e advogadas, mais perguntas do que respostas. Mas onde é que está, numa sociedade democrática, porque é isso que precisamos e queremos, o limite da liberdade de expressão? Eu acho que chega a ser intuitivo, que eu não posso falar o que me dá na telha. Será que eu posso? Eu posso sair atribuindo a alguém um crime que ele não cometeu? Eu posso sair dizendo que uma pessoa cometeu um crime, se esse crime já foi elucidado por decisão judicial transitada em julgado? Então, para que vale a justiça, se eu vou continuar eternamente acusando aquela pessoa de ter feito o que ela não fez? Vamos tornar mais complicado? E o direito de agredir? Eu tenho o direito de agredir verbalmente as pessoas? A minha liberdade de expressão alcança o direito de agredir? Aí já vai começar a ficar um pouquinho mais tênue. E por que vai ficando tênue? Porque você me devolve a pergunta:
o que é agredir? Qual é o limite do que é uma agressão e o que é uma crítica, do que é uma crítica ácida? E agora, trazendo muito para a minha realidade, tive a honra de ser a primeira mulher jurista a ser juíza da propaganda de uma eleição presidencial. E no contexto político, em que a temperatura é mais alta, em que os humores estão mais exaltados, em que o político precisa mesmo ser escrutinizado. Nós queremos saber o que ele fez no verão passado, para fazermos a nossa escolha corretamente. Quando a gente fala de processo político eleitoral, a liberdade de expressão e de informação do eleitor, ela ganha um tônus mais adensado. Porque associada à liberdade de manifestação, está a liberdade de informação do eleitor. E a liberdade de informação do eleitor está associada à liberdade de escolha cidadã. Ela precisa ser informada. Eu gostaria de saber o que ele fez. Eu gostaria de saber o que ele pensava. E nesse ambiente, o que é crítica e o que é agressão? E aí a gente começa a perceber que aqueles terrenos que estão tão evidentes, né? Eu não posso acusar alguém de crime, eu não posso imputar alguém um fato sabidamente inverídico. De repente, os limites começam a ficar mais cinzentos, mais difíceis e mais subjetivos, e a gente volta para a pergunta: qual é o limite da liberdade de expressão numa sociedade verdadeiramente democrática? Não tem resposta fácil. E eu agrego: e a grande imprensa? Qual é o limite de manifestação da grande imprensa, dos jornais credenciados? Vamos esquecer blogs, vamos esquecer mensagens de WhatsApp. O que a imprensa pode ou não falar de uma pessoa? Ou vamos inverter a pergunta: há limites para o que a grande imprensa pode falar sobre os outros? Mais pergunta: censura prévia existe? Eu posso proibir uma manifestação de chegar ao conhecimento dos outros, ou eu só posso fazer uma responsabilização a posteriori? A pessoa fala o que ela quer, mas ela responde por isso. Ela vai responder por crime, ela vai responder por indenização por danos morais. A postagem pode vir a ser removida posteriormente, mas não antes que ela chegue ao conhecimento. Ou não, seria melhor impedir que aquele conteúdo chegasse ao conhecimento das pessoas, especialmente no contexto da internet. E aí vem aquela frase conhecida, né? Não dá para desver o que já viu, né? A gente não desvê. Uma vez visto, está consumado. Isso autorizaria a censura prévia no Brasil? Olha que caldo complexo. Porque a gente sabe que uma mentira, e aqui eu falo de mentira, divulgada nas redes, ela atinge um número incalculável de pessoas. E o dano está feito. O dano está feito. Isso autoriza a censura prévia? Será que esse caldo, hoje, da internet e da rapidez da divulgação da informação, tornou obsoleta a vedação à censura prévia prevista na Constituição? Complexo, difícil. Seria? Trago problemas, não trago soluções. Em linha de princípio, tenho para mim que censura prévia nunca. Nunca e jamais. Responsabilização sempre a posteriori. As pessoas respondem pelo que falam, não há dúvida disso. Elas praticam crime quando elas mentem, elas praticam crimes quando elas caluniam ou difamam, mas elas respondem depois. A postagem pode ser removida? Pode ser removida, para cessar um dano que em alguma medida já foi causado. Palavra dita não volta mais. Matéria lida não se desvê. Esse o grande problema das redes sociais. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal, no recentíssimo julgamento, que não se aplica às plataformas de redes sociais, se aplica aos veículos de imprensa, mas esse é um tema que está sendo enfrentado pelo Congresso Nacional no PL das fake news. O que disse o Supremo? Que os veículos de imprensa respondem por aquilo que foi dito pelos seus entrevistados. Se eu vou para a Folha de São Paulo, dou uma entrevista,
minto para burro e atinjo uma pessoa, a Folha de São Paulo também vai responder por aquilo que eu disse. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E por que entendeu assim o Supremo Tribunal Federal? Porque o canal de informação fatura com aquela entrevista. Ele vem de jornal com aquela entrevista. Ele vem de patrocínio e marketing. E, portanto, ele também responde. Seria um caminho para conter um pouco esse espalhamento de notícias viciadas, de junk news, enviesadas, mal formadas, na grande imprensa, que também divulga fatos parcelares. Para isso, eu fico feliz, Sidney, saiu agora um estudo capitaneado pela AMB com a FGV sobre desinformação. E eu tive a alegria de ser a juíza que mais julgou desinformação nas eleições do ano passado no Tribunal Superior Eleitoral. Eu tive o ranking da juíza que mais derrubou postagens nas eleições de 2022. E se os senhores me perguntarem, mas você derrubou tanta postagem assim? Derrubamos? E se os senhores me perguntarem, mas qual é o seu perfil no que se refere à intervenção judicial no livre mercado de ideias? O meu perfil é minimalista. Eu acho que o judiciário deve intervir apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de fatos inequivocamente mentirosos. E tem, gente, muita mentira, chapada, foto montada, discurso truncado, que você pega a primeira parte com a última parte para fazer uma frase que o sujeito nunca falou. Mas quando você monta Léo com Creu, é um outro discurso, e aquilo viraliza, e o dano é incalculável. Existe muita desinformação, existe muita foto montada. Agora, a gente tem as deepfakes, que são de difíceis percepções. Você vê o Obama falando coisas que ele jamais falaria, montado no computador, e isso está se disseminando. Você já tem programinhas de celular que faz isso muito bem. E nós temos o discurso pornográfico. E nós temos as montagens pornográficas com mulheres candidatas, que são montadas nuas, quando nuas nunca estiveram. E nós temos o discurso de violência política, que precisa ser combatido, e que é sim um limite à liberdade de manifestação do pensamento, e deve ser criminalizado. Nós recebemos... Eu tive a alegria, no Tribunal Superior Eleitoral, de receber um projeto que foi desenvolvido pela Internet Lab, que tem muita confiabilidade nesse mapeamento de redes sociais. E esse projeto foi desenvolvido com o Instituto Asmina, que é um instituto voltado à proteção das mulheres. E nesse relatório, o Internet Lab monitorou como é que as candidatas foram tratadas nas eleições de 2022, em comparação com os candidatos. E o Internet Lab também monitorou como é que as duas primeiras damas finalistas das eleições presidenciais foram tratadas na rede. Então, eles monitoraram Michele Bolsonaro e monitoraram Janja da Silva. E fizeram um relatório. E o que veio nesse relatório? Que os homens, os candidatos, quando eles são criticados, e vamos lembrar, crítica é legítima, é boa e é necessária. Mas quando eles são agredidos, quando eles são ofendidos, os candidatos o são com base nas aptidões para exercer um cargo. Então eles são bandidos, corruptos, condenado, descondenado, ladrão e outras expressões bem pejorativas relacionadas ao exercício do cargo. E as mulheres? E as mulheres candidatas? Quando elas são ofendidas, elas não são corruptas, bandida, condenada, descondenada, incompetente. Não. Esses são os homens. As mulheres são outra coisa. Elas são associadas a animais, jumenta, vaca, piranha, galinha.
e elas são associadas a atributos relacionados à sua sexualidade. Invariavelmente, o homem é corrupto, a mulher não é corrupta. Ela é outra coisa. E isso mostra um recorte de gênero violento, que não surpreende, porque quase 70% das denúncias por postagens violentas feitas às plataformas são feitas por quem? Por mulheres. Porque a violência que é praticada aqui no mundo físico se repete lá no mundo virtual. E as primeiras damas não passaram livre disso. E ambas foram tratadas de modo violento, sempre com atributos relacionados à sexualidade, em relação a Janja e Michele, também com atributos relacionados à religiosidade. Então, Michele era falsa crente e Janja era macumbeira, não sei o quê. Esse era o perfil de agressão que as duas primeiras damas passaram no segundo turno, e as candidatas com atributos invariavelmente relacionados à condição feminina. E aí a gente volta à pergunta desse painel: quais são os limites da liberdade de expressão? Esse tipo de comportamento não está abrangido pela liberdade de expressão. E é por isso que nós temos hoje a Lei 1492, que é a lei que criminaliza o crime de violência, a violência política contra a mulher, e que é um crime eleitoral que precisa ser combatido. A violência contra negros não é de ser tolerada. A intolerância religiosa não pode ser admitida. O falso inequívoco, o falso chapado, o discurso montado, a foto arquitetada não podem ser tolerados. Agora, fora disso, na zona cinzenta, no debate de narrativa, e existe muito isso, né? Um fato pode ser contado de 1000 formas, para o bem ou para o mal. Aí, meu amigo, deve prevalecer a livre formação da convicção do eleitor e do cidadão em última instância, porque a regra ainda é de ser o da liberdade de manifestação do pensamento, porque é um direito correlacional. Eu não me manifesto para o vento, eu me manifesto para uma sociedade. E quando a liberdade de manifestação do pensamento é cerceada, a liberdade de acesso à informação também é cerceada. A informação há de circular, e há de circular com liberdade e abundância. No entanto, aquilo que for criminoso e aquilo que for chapadamente falso, há sim de desafiar a intervenção, sempre a posteriori, do Poder Judiciário nesse tema, que eu acho que é o tema que vai desafiar a nós juristas, e esse é um encontro de advogados, ao menos pela próxima década. É o grande debate do nosso tempo. Muito obrigada pela atenção de todos e todas.